Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos estimulando ao bem. O Livro dos Espíritos, nessa questão, Kardec pergunta: por que a influência dos maus no mundo supera com tanta frequência a dos bons? E os Espíritos respondem: é pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, tomarão a frente. A timidez do homem bom é uma coisa que nós precisamos refletir. Hoje, nós temos uma série de avanços que na época, no século XIX, não se tinha. Você tem avanços na área da política, né, na área trabalhista. Você, na época de Kardec, as pessoas que eram operárias trabalhavam às vezes 15, 16 horas. As mulheres na Europa trabalhavam 15, 16 horas. As crianças trabalhavam 15, 16 horas. Não havia 13º, carteira assinada, férias, salário mínimo. Não havia nada disso. O que havia era o interesse dos industriais em lucro. E olhando para trás, no século XIX, século XX, nós vamos ver que muita coisa mudou. Melhorou, né? A servidão, o trabalho escravo praticamente se extinguiram. E hoje nós vivemos um momento em que a sociedade, ela pensa e é crítica com relação às coisas que acertam. Então o panorama hoje, ele é bem mais otimista do que foi há 200 anos atrás, 150 anos atrás. No entanto, ainda não é o ideal. Nós ainda temos um problema muito sério, que é o da divulgação do mal. Hoje, quando a gente que vive em cidade grande, e a gente que vive no Rio de Janeiro, tem a impressão de que só existe violência nos cercando. E por que isso? Porque na mídia a violência, ela tem muito mais espaço. Nós muitas vezes temos um problema hoje que é o excesso de informação. E esse excesso de informação é um excesso de informação negativa. Se nós sairmos daqui agora, chegarmos em casa, ligarmos o rádio, nós vamos, aí o rádio geralmente no intervalo entre uma hora e outra tem um jornalismo, né? Nós vamos ver que a maioria das notícias são: aconteceu isso, bateu ali, matou tantos, morreu tantos. Porque isso é que gera muitas vezes o interesse pela informação. Nós, às vezes, quando você passa pela rua e vê um corpo caído, você já vai ligar a televisão, o rádio, para saber se está noticiando. Então, a busca pela audiência das coisas lamentáveis ainda é uma situação muito frequente em nós. Nós queremos saber o negativo. A mídia, ela divulga as grandes tragédias, as grandes dores. Nós não temos uma corrente do bem que divulgue todo o bem que hoje há no mundo. Mas existe muito bem no mundo. Muito. Os bons hoje já não são tão tímidos. A bondade, às vezes quando você vai no hospital visitar, você vê que há uma confusão de visita, tanta gente visitando, espírita, evangélico, católico, que às vezes tem locais que nem permitem mais. Que há vontade de ajudar as pessoas. Existe um boom de serviço voluntário. Existe uma solidariedade que ela está cada vez mais em crescimento.
Só que muitas vezes, se nós não atentarmos para isso, nós caímos numa visão pessimista. A visão pessimista, ela, hora e vez, nos atinge. Só que a visão pessimista, ela não resolve os problemas. Nós não podemos cair na visão pessimista, porque a visão pessimista, muitas vezes, ela entrega os pontos. Existem desafios que a nossa sociedade já esteve e vai ter que se posicionar. E nós, como espíritas, vamos ter que nos posicionar. A questão do aborto, a questão do aborto não é uma questão que está resolvida. Sempre houve embates entre aqueles que não conhecem a realidade espiritual e aqueles que veem apenas a realidade física. O espírita está conclamado a expor o seu pensamento sobre o assunto. E não é só o articulista, aquele que escreve artigo, somos nós. Nós que já temos 2 semanas de doutrina espírita, já sabemos da realidade espiritual e que nós devemos condenar com veemência a ação do aborto, sempre que conclamados a isso. Devemos utilizar os recursos que dispomos, seja na conversa entre amigos, seja escrevendo na internet, seja divulgando mensagens, seja fazendo debates, mesmo que não seja com teor espírita. Muitas vezes nós podemos, numa biblioteca pública, numa escola, levar conhecimentos e informações que mostrem o outro lado da posição do aborto, porque muitas vezes o que é divulgado é só que morrem tantas mil mulheres no Brasil por causa de aborto. Esses índices, a gente já fez uma pesquisa, eles são mentirosos. Uma vez eu vi, que são feitos 4 milhões de abortos no Brasil. Mentira. E o que eles querem com esses índices alarmantes? Dizer o seguinte: olha, já que todo mundo faz mesmo, por que o Estado não assume isso? Mas só que é uma mentira midiática. Eles aumentam e inflacionam os índices para que a gente diga: puxa vida, então tem 400 mil mulheres morrendo. Que mulheres são essas que estão morrendo, gente, de aborto? Isso é mentira. É uma informação mentirosa numa guerra de informação. Nós não podemos ser nesse momento o quê? Fracos, pusilânimes, pouco claros nas nossas abordagens. Nós temos o dever de estudar, de aprender, nos informar sobre esses temas. Tem o problema da eutanásia. É claro que a eutanásia, ela não é tão próxima da gente assim, infelizmente. E vou dizer por que infelizmente. Porque a eutanásia já é feita, gente. Quem tiver a nossa realidade hoje da eutanásia, infelizmente, os hospitais nossos, eles dizem, não sei se tem profissional de saúde aqui, mas eles dizem: olha, entre uma pessoa de 50 anos que está já à beira da morte, para usar aquele aparelho, só tem aquele aparelho, e um jovem que chega de 18 anos, eles tiram do velho, 50 anos, gente, tão velho assim, né? Mas eles tiram daquele e põem no outro. Então, isso devido à precariedade da saúde no Brasil, pública, você já tem hoje problemas nessa área. O volume de demanda numa emergência pública, ele é muito grande. Então nós temos um problema com a eutanásia, que é os médicos, devido à precariedade dos recursos da medicina, eles já têm que fazer e muitas vezes nós que somos leigos não sabemos, né? Mas nós precisamos o quê? Nos informar sobre o assunto, procurar
ajudar naquilo que nos for possível. Mandar e-mail, hoje nós temos recurso do e-mail, nós temos que mandar e-mail para os deputados federais, cobrando verba, cobrando, não, mas não adianta. Adianta, gente, adianta. Nós precisamos nos movimentar para cobrar das autoridades o que elas foram eleitas para fazer, que é administrar com rigor, com zelo, com dignidade, com respeito. Nós precisamos não nos render não adianta. O não adianta é que realmente não adianta, porque o não adianta, ele é pessimista, ele nos congela a ação. Nós precisamos ser voluntários da dignidade, voluntários do bom exemplo, voluntários do pensamento positivo, da luta pelos direitos humanos. Muitas vezes, na questão dos direitos humanos, nós temos problemas sérios. Direitos humanos, eles foram construídos ao longo dos séculos pela influência da moral cristã. A moral do Cristo, que é muitas vezes condenada pelos setores intelectuais, ela é que deu a base do que hoje nós chamamos de direitos humanos. Tanto é assim que aonde que não tem, aonde que os direitos humanos eles são mais desrespeitados, sem querer fazer aqui nenhum tipo de julgamento nocivo, nos países em que a influência do cristianismo é quase nula. Aonde que está sendo ameaçada uma mulher de ser morta porque traiu o marido? É lá no Irã, em que a influência lá é outra, não é cristã. Aonde você tem, eu recebi uma vez, não sei se vocês já tiveram aqui a infelicidade de receber, né? Eu recebi um e-mail com uma apresentação em PowerPoint dos bebês na China. Não sei se alguém já teve isso. Eu recebi há muito tempo atrás. Bebês, fetos jogados no chão. Porque o aborto lá é feito... Porque a China, eles têm um problema, né? Qual é o problema da China? A China tem mais de 1 bilhão de seres humanos. Então eles criaram uma lei. É um país ditatorial, né? Não é democracia. A China, plena. Eles criaram uma lei em que o cidadão só pode ter um filho. Só que tem um problema. A tradição chinesa reza que quem tem que cuidar dos pais é o homem, o filho homem. A filha mulher, ela vai se unir ao outro clã, a outra família. Então, num país em que problema de assistência social, direitos humanos, valores humanos são relativos, né? O que acontece? Você precisa do apoio dos seus para te amparar na velhice, porque certas questões que nós avançamos, como aposentadoria, etc, etc, lá não está muito claro isso, principalmente no interior da China, onde a grande massa populacional vive. Então o que acontece? Quando vem uma filha mulher, porque eles também eles esperam nascer para ver. Quando eles percebem que é mulher, o que eles fazem? Abortam. Então hoje a China ela tem um problema sério. Qual é o problema sério da China? Ela tem uma população masculina imensa, porque as pessoas matam filhas mulheres. Tanto que é assim que, não tenho certeza, mas em algumas províncias já é permitido ter um segundo filho quando nasce mulher, porque a coisa estava tão grave, né, que houve uma certa mudança. Mas o chinês, ele tem também uma questão: ele não tem influência do pensamento cristão, tem valores nobres, tem conhecimentos profundos, né? Mas a influência da base cristã não está lá. E você vê o que acontece na China, esses abortos de uma forma crua,
né? Venda de criança, é uma coisa triste, mas acontece. No Japão também não tem uma influência cristã, tem influência de fundo budista. Mas o que acontece? O budismo, ele não é bem uma religião. Ele tem coisas muito interessantes que vale a pena a gente ler e estudar. Mas ele é nihilista. Ele não pensa numa vida após a morte. Ele pensa no aqui e agora. A pregação budista a gente às vezes não sabe. E a pregação budista, tirando a do Tibete, que é diferente, que fala em reencarnação e tudo mais, mas o budismo em si não fala de reencarnação. Ele fala da tua felicidade aqui. O budismo é interessante enquanto uma arte psicológica para lidar com o sofrimento. Mas nos países que são de influência budista, como o Japão, você tem uma alta competitividade devido à natureza da sociedade. E diante da dor e da perda, a pessoa não tem uma base. O que acontece no Japão hoje? Um dos países que tem o maior índice de suicídios no mundo. Porque eles se suicidam até pela tradição. Na tradição japonesa, o samurai praticava o harakiri e aquilo era visto como um processo honroso. Era honrado se sacrificar. Os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, eles se atiravam nos aviões num ato suicida de bombardeio no Pacífico. E era visto na sociedade japonesa como o quê? Como ato honroso. Na Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês impôs aos soldados e à população japonesa o seguinte: nós não nos rendemos, vamos lutar até o último japonês. Então a guerra ela iria se alongar durante anos e anos. O que aconteceu? Um pensamento imediatista, materialista, mas que era o que os Estados Unidos pensou na hora. O que eles pensaram? O que eles fizeram? Bomba atômica. Vamos mostrar para eles que é isso que eles querem, o último sacrifício, nós vamos sacrificar. Escolheram 2 cidades pequenas e jogaram bomba atômica. Mataram 100, 150 mil pessoas num ato só. A barbárie humana de um lado do imperador japonês, de impor o sacrifício de todos, e a barbárie ocidental do outro, fazendo um dos maiores massacres humanos que já temos ouvido, né? Uma coisa terrível, que deve ser o quê? Rejeitada, né? Que devemos lutar também para acabar com a bomba atômica, né? Que é uma coisa desumana. Mas é o mundo da violência. Esse mundo da violência existe. Esse mundo em que a má ação ainda predomina, existe. Não podemos negar isso. O que nós queremos salientar hoje é a necessidade da pessoa que sabe que existe vida após a morte, que existe a reencarnação, de se posicionar diante dessas questões. Então, nesses países em que a influência cristã não se fez pronunciar, nós não temos na sua estrutura os valores humanos. Hoje, claro, esses países ratificam acordo de valores humanos porque você precisa, há uma influência disso no mundo todo. Mas a base da sociedade desses países não valoriza o quê? O outro ser humano. E valorizar o outro ser humano não pode ter condição. Não é condicional. A vida humana, ela é preciosa. A vida humana é sagrada. Muitos de nós sofremos hoje perseguições de obsessão. Por quê? Porque no passado nós não valorizamos a vida humana. Nós não respeitamos o outro.
Nós não respeitamos as mulheres, nós não respeitamos o da outra tribo, nós não respeitamos o do outro povo. E não ter valorizado a vida humana em detrimento de qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer pregação, nos trouxe o quê? Dor, perseguição espiritual. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe que isso é uma constante. Os pedidos de desobsessão que vão chegando, invariavelmente você tem mágoas, sofrimentos, dores, lágrimas, cobranças. Por quê? Porque em algum momento nessa vida ou em muitas outras, nós não valorizamos o outro. Então os direitos humanos, eles não podem ter condição. O facínora, o bárbaro, o assassino de 50 pessoas, ele tem direito ele tem os seus direitos humanos reservados. Por quê? Porque nós não temos que nos barbarizar porque ele é bárbaro. Nós não podemos descer ao nível dele. E o conhecimento espírita valoriza mais isso. Porque todo mundo aqui quer ir para nosso lar. Não é isso? Nós não queremos ir para as cidades espirituais de onde nós viemos. Nós temos uma procedência. No mínimo, nós queremos voltar para essa mesma procedência. Ninguém quer fazer tour como hóspede, não como enfermeiro, mas como hóspede lá nas zonas inferiores. A gente quer, no mínimo, bom, eu posso até não ir para uma cidade melhor, mas eu quero voltar para de onde eu vim, onde eu planejei lá minha reencarnação, não é isso? Então, eu não posso, se eu vejo que uma pessoa é um resgatado direto do umbral e posto para reencarnar, o cara cheio de psicopata, eu vou nivelar com ele? Não, tem que matar mesmo, tem que morrer mesmo. Eu vou lá, se tiver um referendo sobre pena de morte, não, olha só, eu sou espírita, mas tem caso que... Não, gente, não tem caso. O direito humano, nós precisamos valorizar a vida humana. O espírita sabe que em algum momento o ser humano muda. Nós mudamos, nós estamos aqui hoje. Se nós pudéssemos abrir aqui o psicoscópio e ver os últimos 5.000 anos de nossas vidas, a gente ia ver que a gente não tem como tacar pedra em ninguém. Não tem que malhar mais Judas. O espírita que malha Judas, gente, não entendeu nada. Por quê? Por que a gente não malha Judas? Além de ser uma cerimônia católica e tudo mais. Mas por quê? Pergunto eu a vocês. Porque o Judas somos nós, gente. Estou dizendo que nós fomos a reencarnação de Judas, não. Eu estou dizendo que nós tivemos momentos de fraqueza em muitas vidas e nessa vida. Então nós precisamos o quê? Solidariedade. Faça ao outro aquilo que você queira que o outro faça a você. Muitas vezes você está errado. Você se encontra errado numa situação em que você precisa do quê? Que as pessoas te linchem? Não. Que as pessoas te ergam, que as pessoas te levantem. A pergunta 933, Kardec pergunta: se o homem é frequentemente o artesão, quer dizer, o construtor, né, de seus sofrimentos materiais, também o será dos sofrimentos morais? Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são, algumas vezes, independentes da vontade. Porém, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Torturas da alma. O sofrimento, ele tem uma característica que é óbvia, que é o seguinte: o sofrimento dói.
o sofrimento traz uma tortura na nossa alma. Muitas vezes, o infortúnio, o sofrimento físico, não traduz num sofrimento íntimo. Muitas vezes nós estamos sofrendo a perda de um ente querido, a decepção com alguém, a perda de um emprego, uma situação complicada na vida, mas isso não nos abala as fibras da alma. Nós conseguimos lidar com aquilo dentro dos nossos limites, mas de uma maneira mais ou menos comportada. No entanto, o sofrimento moral, ele é avassalador. Porque o sofrimento moral, quando ele nos atinge, ele já está fazendo uma viagem lenta e silenciosa até o nosso íntimo. Então, quando o sofrimento moral nos atinge, muitas vezes nós já estamos sem defesas contra ele. E aí é aquele caso do ato desesperado, que ninguém espera. Poxa, mas ele era orador espírita? Ele era um padre? Ele era um pastor? Às vezes, aquele sofrimento está torturando a alma da pessoa e vem aos poucos. E a pessoa, invigilantemente, quando aquilo se mostra, não se encontra com defesas morais para lidar com o problema. Como é que a gente lida com isso? Vigiai e orai. Parece uma palavra batida, né? Mas isso é uma arte, é uma técnica, é um artifício, é um artefato que nós precisamos utilizar diuturnamente, diariamente, constantemente. Vigiar o quê? Não nos deixarmos cair num abatimento que nos jogue no buraco. Porque nem sempre nós estaremos abertos para um auxílio externo. Existem pessoas que se matam porque ela morava na Tijuca, o marido se separou do marido, não tinha renda, foi morar em São João de Meriti, a pessoa se mata. Há casos assim. Aí a gente diz assim: ah, mas isso é motivo para a pessoa se matar? Nenhum motivo existe para alguém se matar. Nenhum motivo. A doutrina espírita nos mostra o quê? O suicida sobrevive após a morte. E muitas vezes ele fica repetindo aquela cena, e sentindo a dor. Às vezes por algumas dezenas de anos. Então a dor do suicida, ela é pior no plano espiritual. Ela é horrorosa. Claro que existem atenuantes e agravantes. Cada caso é um caso, não é isso? Mas o espírita está informado sobre isso. Só que existem casos de espíritas que se suicidam. Vocês já ouviram falar disso? Eu já, infelizmente. Por quê? Pô, mas ele não sabe disso? Aquilo foi chegando na alma dele, aos pouquinhos, e aquela ideia começa a desenhar. Ele escuta a ideia no seu íntimo, ele começa a não ver solução, ele começa a não resistir à ideia. A ideia como que vai envolvendo o seu psiquismo. Quando vai ver, o cidadão já fez. Não é só obsessão, não. É pior do que obsessão. É a auto-obsessão. É uma ideia que ele já traz, uma falha moral dele, que ele não soube resistir, que ele não soube pedir ajuda. E como é que a gente vence isso? Através do vigiai e orai. Se uma ideia está inquietando na nossa mente, vamos pedir socorro na casa espírita, na desobsessão, no passe. E se a coisa continua, no psicólogo, no psiquiatra. Não devemos ter vergonha de ir no psiquiatra, no psicólogo, pedir ajuda, pedir socorro, no atendimento fraterno.
Mas geralmente a pessoa se fecha. Ela não quer ajuda, ela não quer falar, ela tem vergonha, ela tem medo. O que vão dizer de mim? Nós precisamos aprender que o sofrimento moral, ele muitas vezes traduz repetições oriundas de outras vidas. Nós muitas vezes, há um caso que eu li há muitos anos atrás, de uma pessoa que foi 9 vidas seguidas de Hanseníano, leproso. Como é que pode isso? Uma pessoa ter 9 vidas como leproso? A lepra estava na alma. O que é isso, lepra na alma? Era o íntimo dele, que não saía daquele ciclo de repetições. E nós somos assim. Nós ficamos muitas vezes repetindo atos que nós já erramos em outras vidas. E precisamos hoje o quê? Quando a situação surgir, quando aquele problema aparecer, darmos uma guinada, darmos um basta àquela ação. E o conhecimento espírita hoje, ele nos dá material para resistirmos às nossas tentações que avassalam a nossa alma. Como Emmanuel disse, o conhecimento espírita, ele é como se está uma chuva danada. Aí você reclama: ô meu amigo, está chovendo demais, me ajuda. Ele falou: eu já te dei a galocha, já te dei a capa, já te dei o guarda-chuva, usa. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que se inspira no ensinamento do Cristo. O ensinamento do Cristo, ele é prático, ele não é teórico. O ensinamento do Cristo, e nós podemos ver isso. Quem nós valorizamos no mundo? Nós valorizamos as grandes almas que foram o quê? Teóricas? Não. A casa aqui, quem homenageia ela? Francisco de Assis. Ele foi uma alma prática. Nós valorizamos Madre Teresa de Calcutá. Quem vê aquele filme, quem lê a biografia dela, se emociona. Nós respeitamos esse caminho. Ela era católica. Para a doutrina espírita isso não tem nenhum valor. Quando a alma é uma alma nobre, é uma alma de vivência, nós sabemos que ali ela está atingindo a sua redenção. Martin Luther King era um pastor evangélico, protestante, mas para nós isso não tem nenhuma diferença, porque ele foi um homem que tinha um sonho de um mundo melhor, de um mundo igual, e viveu isso, e se sacrificou por isso. Gandhi era indiano, era de cultura hindu. Para nós isso não tem nenhum problema. Então todas as almas que a doutrina espírita valoriza e respeita são as almas o quê? Práticas, que vivenciaram ideais nobres. Então a inspiração cristã, ela é uma inspiração prática. Então o conhecimento espírita é um conhecimento para ser utilizado. Nós somos, acima de tudo, estudantes. Na doutrina espírita não tem sacerdócio, não há hierarquia, não há guruísmo, não há um bam. Todo mundo é estudante. Alguns conseguem lidar melhor com certas questões, outros conseguem lidar melhor com outras questões, mas todos estamos crescendo. E precisamos entender isso para que nós possamos ser humildes, simples. O nosso trabalho não é criar uma máscara e colocar uma máscara de santo. Eu sou santo, eu sou perfeito, eu sou evoluído. Não é isso, gente. Doutrina espírita, você quando renasce e aceita o conhecimento espírita, é porque esse conhecimento espírita, ele é um instrumental para a sua mudança quando aquele problema
que você já repetiu e errou várias vidas, surgir. Naquele momento é o seu momento de testemunho, em que você vai fazer a grande virada de mesa. A grande virada de mesa não necessariamente será sozinho. Muitas vezes a grande virada da mesa é reconhecer que sozinho não pode, sozinho não dá, eu preciso de ajuda, eu tenho que ser humilde. Ah, mas eu sou orador, eu dou estudo, eu dou passo. Não, agora eu tenho que ser humilde, porque na outra vida eu fui padre e errei, na outra eu fui pastor e errei, na outra eu fui um meditante hindu e não pedi ajuda porque eu era o mestre e errei. Então agora eu não vou errar de novo, agora eu vou pedir ajuda, help. Nós precisamos romper com o homem velho. O rompimento do homem velho vai se dar com aqueles que têm sofrimento com o sofrimento. O sofrimento, ele não é... nós não precisamos sofrer para evoluir. No budismo, que a gente lembrou aqui, o budismo apregou o quê? Estar encarnado, estou falando com uma linguagem espírita, né? Se tiver algum budista aqui, me perdoe. Eu sei que ele nem fala de encarnação, essas coisas, mas estou falando mais ou menos com a visão espírita. Mas o budismo diz mais assim: estar encarnado é estar em sofrimento, porque você não está no nirvana, você não está com conhecimento de si. E como é que se livra do sofrimento? Praticando boas ações, se desapegando dos seus desejos, desvalorizando as coisas humanas. Olha isso que o budismo diz. Olha o que o livro dos Espíritos diz. A inveja e o ciúme, felizes os que não conhecem esses dois vermes roedores. Mais à frente, por um pouquinho. Kardec comenta: o homem, frequentemente, só é infeliz pela importância que dá às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez frustradas é que fazem sua infelicidade. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se ele leva seus pensamentos na direção do infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecem então mesquinhas e pueris, como a tristeza da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que constituía sua felicidade suprema. Vocês vão ver que o discurso é o mesmo. Claro que o linguajar é outro, porque a filosofia é diferente. Mas o que Kardec está nos colocando? Precisamos entender que essa vida, ela é um grande teatrão. A vida é um palco. Vocês vão no teatro e vocês vão ver o cenário. Há até prêmios para os cenários do teatro. E o ator está ali interpretando e no fundo tem um cenário, não é isso? Ele interpreta o papel. A vida nada mais é do que isso. Nós estamos jogados em cenários que nos estimulam a agir, que nos estimulam a compreender a realidade, a crescer. Como é que a gente lida com esse cenário? Muitas vezes é entendendo aquele cenário como sendo a única coisa que existe. E aí a gente sofre, porque aquele cenário, um dia, ele vai ser desmanchado, porque a gente não vive aqui na Terra eternamente. As pessoas com quem a gente lida são pessoas que ou nós já estivemos com elas em outras vidas, ou nós nunca estivemos com elas em outras vidas, né? Todo mundo é assim. Toda pessoa que a gente lida, ou você já teve com ela em outras vidas, ou você nunca teve. Mas não importa, porque ela está compondo o cenário da sua vida para ver como você vai reagir a ela. Se você vai usar o conhecimento, não, nós somos cristãos, você não é cristão, então a gente vai queimar. A gente desvalorizou a vida humana. Por quê? Porque aquele líder lá disse que a gente tinha que pegar os não cristãos e queimar. Desvalorizou a vida humana, caiu, perdeu.
essa vida. Não, eu sou homem, você é mulher, então eu não respeito mulher, então eu vou ter 10 mulheres. Caiu, perdeu, não valorizou. Não, eu sou cristão, você é muçulmano, então você na minha escola não estuda. Perdeu. Nós precisamos transcender o rótulo. Não, você é um bandista, na minha casa não. Ele não entra na minha casa, ele anda umbanda. Estão entendendo o que eu quero dizer? Os rótulos. Ela é mulher, ele é homossexual, ele é negro, ele é não sei o que, ele é PT, ele é PSDB, ele é corintiano, ele é flamenguista. São rótulos, gente. São cenários que compõem o quê? Vamos ver como o Anderson está perante essa situação. E muitas vezes a gente se ilude, né? Ulisses, Odisseus, né? Na sua trajetória, ele tem que realizar alguns trabalhos, algumas tarefas, e uma delas é lidar com as nereidas, as sereias. As sereias seriam mulheres ou corujas que têm um canto que seduzem os marinheiros. E os homens, ao verem essas sereias voando ou nadando, eles se atiram ao mar e morrem. Isso é uma alegoria do quê? Da ilusão, da suprema valorização da vida material como um fim. Nosso sofrimento moral está atrelado, como disse Kardec, ao apego demasiado às coisas terrenas. Eu sei que é difícil a gente se livrar disso. Não é fácil, não. A gente está falando aqui, mas a gente sabe que ninguém quer sofrer. Alguém quer sofrer aí? Eu estou com um pacote aqui de sofrimento. Quem quer um sofrimento extra agora? Sair daqui. Poxa, eu fui para a casa espírita para me livrar do meu sofrimento. E o orador veio dizendo que veio trazer um pacote extra de sofrimento. Ninguém quer. Eu não quero. Acredito que ninguém queira. Mas o problema, gente, é que a condição de encarnado, ele pressupõe uma necessidade de crescimento. E a alma que não é valorosa, virtuosa, ativa, uma posição ativa no bem, ela só se movimenta levando ferroada. Se imagina o boi no pasto, está lá na dele, quietão, né? Nós não podemos, nós não somos mais boi, nós somos seres humanos. Essa fase acabou, mas a gente quer ficar ainda lá, né, naquela situação. O boi, ele tem o quê? Ele tem o capim à vontade, então eu tenho comida, eu como a beça. Ele tem as vacas, né? Ele tem o seu cercado, ele está tranquilão. A evolução, ela exige da gente a consciência de si mesmo, que o espírito, princípio inteligente do universo tem, exige que ele avance. Não avançar é estagnar. Estagnar, você sente dor, você sofre. Então o sofrimento, ele muitas vezes, ele é uma condição temporária para estimular o crescimento da alma. Através do sofrimento, o sofrimento não é uma visão assim: eu vou aceitar o sofrimento e vou sentar em cima dele. Ai, meu Deus. Não é isso, gente. Ele traz lições de maturidade. Através daquele infortúnio, daquela decepção, daquela mágoa, daquele ciúme, daquela perda, daquela mudança, daquela dor física, a sua mente trabalha para solucionar, para concatenar, para raciocinar. Afinal de contas, como é que eu cheguei a isso? Como é que eu cheguei nessa situação? Eu me lembro que eu trabalhava com telefonia e eu estava terminando a faculdade de História. Um testemunho
pequenininho, não tem nada demais não, mas é sempre bom, né? E aí eu estava fazendo um trabalho com fibra ótica lá no Vidigal. E no Vidigal, em vários locais do Rio de Janeiro, depois das 5 horas começa, né, o comércio das drogas. E a gente ficou trabalhando e deu 5 horas, a gente não se deu conta. Quando a gente desceu para pegar os nossos carros, né, da telefonia, já tinha no largo que a gente parou os carros, o pessoal lá vendendo as drogas. E aonde o cidadão resolveu botar as coisas dele? Em cima do meu carro. Bem em cima assim do... Aí eu tive que ir lá, né? Os caras tudo armados, jovens, tudo armado, com as armas, algumas armas maiores do que eles, o coração acelerado. Falei, ô meu amigo, dá pra você tirar, que eu preciso sair, que nós acabamos ali o serviço. Ele falou, opa, meu chapa, meu camarada, tudo bem? Aí tirou. Aí eu fui, entrei no carro, liguei o carro. Eu não sei o que houve. No meu carro tinha, na roda, um frasco de água fechado, vazio e fechado. Quando a roda passou, aquilo disparou. Pá! Aí eu pensei, naquele momento que deu aquele disparo o que eu estou fazendo aqui? Eu sou de história, eu não tenho que trabalhar com telefonia, estou no Vidigal, o que eu estou fazendo da minha vida? Passou tudo tão rápido, tão espontâneo, o coração acelerado, adrenalina 1000. Então a gente vê o quê? Aquele infortúnio, aquele problema, serviu para a gente acelerar o nosso processo de terminar a faculdade para mudar de vida. Então eu não tinha que estar ali fazendo aquilo. Isso foi coisa... Os infortúnios, os problemas, os desafios, eles não são para a gente simplesmente sentar em cima deles. Eles trazem, muitas vezes, o quê? Uma reflexão íntima, profunda, avassaladora, para que a gente mude. Porque, muitas vezes, só alguém falando, vamos esperar ele dormir. Aí o cidadão sai do corpo. Meu amigo, você não renasceu para isso, aquilo outro. Isso aí entra para o teu ouvido. Você acha que a gente acata isso? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então os mentores, eles não ficam insistindo, eles deixam. Deixa que ele vai. Quebrar a cara lá na frente. E o quebrar a cara vai fazer com que ele faça o quê? Ele cresça, ele aprenda. Não é isso? O sofrimento não é para a gente sentar em cima. A partir do sofrimento, você cresce quando você se torna um centro irradiador da luz divina. O cristão, ele não é o nosso momento de redenção, não é na crucificação. A crucificação, ela acontece porque nós lidamos com um mundo de provas e expiações, um mundo limitado, um mundo em que a barbárie ainda existe. O nosso momento é o da ascese. O Cristo, ele não é só crucificado. Depois ele volta, ressurgido, materializado em corpo espiritual, mostrando a sua redenção. E depois ele se despede num processo, numa transfiguração, em que ele vai se ascendendo e desaparecendo. Esse é o nosso momento, é o da transfiguração íntima. Nós, muitas vezes, achamos que a dor, ela não deve vir, mas muitas vezes a dor traz experiência. Eu conheço um caso de uma pessoa que ela tem artrite reumatoide e sente muita dor, mas ela criou métodos e técnicas, leu muito sobre o assunto, e mesmo diante daquele infortúnio, ela soube mais ou menos lidar com aquilo. Então havia uma pessoa que tinha esse problema de artrite reumatoide e que estava extremamente para baixo, estava querendo se matar e tudo mais. E num belo dia, ela viu nitidamente, durante o sono, ou naquela madorma do sono, uma pessoa
falando para ela, explicando, dando dicas a ela, né? E aquilo soou para ela com muita autenticidade. E quando ela foi à casa espírita, ela, a partir do momento que ela teve contato com o conhecimento espírita, ela percebeu que aquilo foi um mentor espiritual, né? Só que não foi um mentor espiritual que falou. Quem tinha falado com ela tinha sido uma encarnada, essa senhora, que tinha aprendido com a vida a lidar com aquela dor. Essa senhora encarnada foi levada a ela pelos mentores para que ela passasse a experiência de vida dela, que ela ainda está encarnada. As duas estão encarnadas. Só que naquele momento a pessoa não sabia, ela veio saber depois, por uma série de questões que agora não tem como entrar aqui. Mas aquela encarnada que vive ainda, porque as duas ainda estão encarnadas, mas que aprendeu, ela não é espírito superior, gente. Ela é uma pessoa que, diante do infortúnio, o que ela fez? Ela transformou o limão, pega o limão e faz uma limonada. E ela sabia lidar com isso, mesmo sendo uma coisa que é complicada, não é fácil. Por ela ter essa lição, estar encarnada e ter a autenticidade de ter a mesma dor que a outra sente, os mentores levaram. Devido à questão da sintonia pelo mesmo sofrimento, aquela que estava em depressão, ela ouviu melhor e percebeu o que? É possível, dentro dessa dor, conviver e procurar o que? Extrair, crescer, aprender, melhorar a partir daí. Muitas soluções para pessoas com problemas de audição, visão, etc., surgiram a partir de pessoas que tinham esse problema e que acharam soluções. Muitas vezes aquela alma, ela só vai se debruçar para resolver esse problema porque ela está passando por aquilo. E aí você tem os avanços, você tem as terapias, você tem a vida de Helen Keller. Ela é um modelo disso. Nós não temos tempo de mostrar mas ela era uma pessoa que tinha sérios problemas para falar, sérios problemas para articular, né? E através da orientação de uma professora, ela foi conquistando, vencendo a sua enfermidade, vencendo a sua doença e se transformando no grande exemplo. Muitos de nós não passamos por 1% do que Helen Keller passou. 1%. E nossa reação é deprimente. Nós não aprendemos muitas vezes que o sofrimento, ele precisa, não é você sentar em cima dele, aceitá-lo passivamente, mas é a partir dele crescer. E se conseguir, se quiser realmente se tornar um completista, a partir dele se tornar uma lição viva para os outros. Esse é um desafio que o cristão, o espírita, é um desafio nosso. Se nós vamos fazer isso ou não, vejam bem, nós somos estudantes. Nós estamos aqui todos inseridos dentro de uma encarnação física que vai exigir de cada um de nós reflexão íntima, vontade de mudar, vigilância e oração. Então, gente, nós precisamos, para finalizar, nós precisamos, analisando a primeira pergunta, nos posicionar perante o aborto, o crack, os direitos humanos, a violência, o problema da ecologia, a eutanásia. Nós precisamos nos posicionar, deixar claro a nossa posição, não só para a mídia, mas no dia a dia. Precisamos entender que o mundo, ao contrário do que parece, está melhorando sim. Há melhoras, mas não há nem sempre divulgação disso.
E a ausência dessa divulgação nos faz, às vezes, ficar mais pessimistas do que deveríamos. Nosso papel não é de ser pessimista, mas de ser como aquela senhora. Quando dormirmos, podemos ajudar outros. E não ficarmos sempre no estado de compadecido. Ai que eu preciso de ajuda, ai que eu preciso de ajuda. A solução é o trabalho. O trabalho, a assistência, o serviço vai trazer a solução para o teu problema, porque você começa a desvalorizá-lo. Fazer aquilo que Kardec disse, olhar de longe, encarar aquilo como o cenário de um teatro, ou como Kardec falou, como um brinquedo de uma criança, que dói. Muitas vezes você perdeu a sua bonequinha que quebrou, dói, mas passa. Então, e no segundo item, a gente avaliar que o sofrimento moral, o sofrimento íntimo, é uma chaga que não é a primeira vez que nós estamos lidando com ele. Ela vai acontecer, seja por expiação de dívidas passadas, seja como prova, desafio para o nosso crescimento. Tanto uma quanto outra mostram que o momento que a gente vive nesse mundo de provas e expiações é um mundo de serviço, discernimento e trabalho para o crescimento, para a irradiação do amor divino no nosso coração, para a valorização do ser humano acima e além de qualquer rótulo, de qualquer discriminação, qualquer separação. Nenhuma ideologia pode nos dizer mata, trucida, antipatiza. Se alguma ideologia, algum guru, alguma coisa diz isso, para com isso, bota o pé atrás, liga o desconfiômetro. Há manipulação aí, porque o cristianismo, o seguidor do Cristo não segue tradições cristãs, segue a vivência da irradiação do amor divino. É isso que o Cristo nos traz como modelo e guia, tá? Que Jesus possa permanecer conosco, nos inspirando e nos estimulando ao crescimento espiritual hoje e sempre. Muito obrigado. Deus, a gente agradece ao nosso irmão